Olá, irmãos. Eu estou aqui examinando as Escrituras e vejo que na parábola do semeador, o Messias fala sobre 4 terras. E eu estou aqui examinando essa terra que o Messias fala. Em Mateus 8:8, ele fala: "E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E agora aqui no 8:15, ele fala: E aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Aí, meus irmãos, eu analisando aqui a boa terra. O que quer dizer boa terra? É aquela terra que ouve, né? Que ouve a palavra do Messias, conserva num coração honesto, bom e dão frutos com perseverança. E aqui, meus irmãos, eu deparo com 2 mulheres, uma chamada Marta e uma Maria. Tá falando assim: E aconteceu que indo eles e os discípulos e o Messias de caminho entrou numa aldeia, e certa mulher por um nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés do Messias, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço e, aproximando-se, disse: Mestre, não te dá de que minha irmã me deixe servi-lo só? Disse-lhe, pois, o Messias. Não, diz ela para que ela me ajude. E respondendo, disse-lhe o Messias: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessário. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ou seja, Marta abriu a porta física para o Messias. A Marta estava preocupada com as coisas desse mundo. A Marta estava preocupada como servir o Messias. E enquanto o Messias não estava preocupado ali em ser servido, porque ele mesmo diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O Messias estava ali, naquela casa, para servir o pão vivo, o alimento espiritual, a água, que é ele próprio. Mas a Marta estava preocupada em servi-lo, enquanto Maria estava sendo servida pelo Messias. O Messias estava repartindo para ela o pão da vida, dando para ela água viva que faz jorrar para a vida eterna. Essas águas que ele mesmo falou: se creres em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas aí a Marta não estava tendo discernimento, a Marta não estava sabendo quem estava ali com elas, sendo que era a própria vida, o caminho, a verdade e a vida. Mas ela estava distraída, e quando nós estamos distraídos, passamos desapercebidos e não conseguimos ouvir, escutar o Messias. E eu deparei também com outra terra boa, que é Zaqueu. Aqui no Lucas também 19 relata: E tendo o Messias entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos. Um chefe dos publicanos. E era rico. Ele era rico. E procurava ver quem era o Messias. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura.
e correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver por que havia de passar por ali. O Zaqueu, ele queria ver o Messias. O Zaqueu, ele tinha fome, ele estava cansado da vida que ele levava, ele estava cansado da riqueza dele. Para ele, o dinheiro dele já não fazia mais sentido, a riqueza dele já não fazia sentido. Na vida dele, no espírito dele, havia um vazio muito grande e tudo que ele queria era ver o Messias. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para ver porque havia de passar por ali, né? E quando o Messias chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. O Messias sabia daquela terra. O Messias conhecia aquela terra. O Messias sabia que se ele plantasse, se ele semeasse a semente naquela terra, aquela terra iria produzir fruto. E apressando-se, desceu e recebeu com gozo, com alegria, com prazer. Ou seja, ele não abriu somente a porta física, ele abriu principalmente a porta do entendimento. Ele entendeu que ali estava a própria vida e a necessidade dele era dessa vida, não de dinheiro, não de riqueza, não de nada dessa vida. Ele largou tudo, como Maria. Maria largou tudo, deixou tudo para lá, só queria ouvir o mestre. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Olha para vocês verem, aqueles líderes religiosos que achavam que eles eram puro, limpo, sem pecado, que eles eram tipo santão, né? Eles indagaram como mestre, né? Pode entrar ali na casa de um publicano, de um pecador. Já estava ali acusando o mestre, né? Mas o mestre disse que ele veio para os doentes e não para os sãos. Aqueles fariseus, aqueles hipócritas, aqueles religiosos, eles não precisavam de médico, porque eles achavam que eles era perfeito, mas o Zaqueu precisava de médico e o Messias veio para ele. E levantando-se Zaqueu disse ao mestre: Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe o Messias: Hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Ou seja, Zaqueu estava na religiosidade também. Zaqueu achava que Abraão era pai dele, como todos falavam, meu pai Abraão, meu pai Abraão. O Zaqueu estava na mesma, com todos eles, unido com todos eles. Mas chegou um dia que ele viu que aquilo não era pai, que aquele pai era um pai falso, que não tinha a ver nada com a vida dele. Ele se sentia vazio, totalmente vazio. Mas aí o Messias falou, né? Que hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Por que o Messias falou? É filho da perdição, é filho de um pai falso. Mas eu vim arrancar, tirar todas as minhas ovelhas perdidas da mão desse Abraão, desse Moisés, desse Jacó, da casa de Israel. Eu vim para aqueles que estão perdidos, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ele continua falando, 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Como eu acabei de dizer, o Zaqueu era um perdido, ele estava perdido na casa de Israel, mas o Messias veio resgatá-lo. Mas o Messias viu que ele tinha uma terra fértil, uma terra que produzia, uma terra que queria verdadeiramente o Messias. Assim como nós, né, que
Por mais que nós estávamos num sistema religioso, dentro de nós almejava, havia um vazio. Eu falo por mim, havia um vazio que nada me preenchia, até que chegou um dia que eu entendi que faltava algo e que tudo que eu precisava era encontrar o Mestre. Eu estava sendo uma ovelha perdida na casa de Israel, mas eu fiz como Marta, me assentei. Estou me assentando e quero me assentar a cada momento nos pés do Mestre, ouvir, receber, comer desse pão, beber dessas águas, que é o próprio Mestre. Aí, irmãos, é uma pergunta que eu quero fazer. Será que nas nossas vidas, no nosso meio, existe alguma Marta, né? Porque essa palavra é para nós que somos igreja, não é para o sistema religioso, é para nós. É para cada um de nós analisarmos. Nós temos sido Marta ou nós temos sido Maria? Nós temos que ser Maria, irmãos. Assentarmos, largar um bocado dos afazeres que todo dia tem. São tantas coisas, quando a gente vai ver o dia passou, o dia acabou e nós não escutamos, nós não assentamos aos pés do Mestre. Entende, irmãos? Então, mas somente assim, essa palavra assim de alerta mesmo para todos nós, que nós possamos ser mesmo como Maria, como Zaqueu, que a nossa terra venha ser sempre uma terra fértil e nunca venha endurecer a nossa terra, mas que a cada dia ser regada pelas essas águas que é o próprio Messias. Que todos ficam na paz do nosso Pai, do nosso Messias. Todos meditam nessa palavra que eu compartilhei com vocês.